Olá amigos e irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo do Simplificando de hoje. E eu começo o vídeo dizendo que nestes últimos dias nós temos analisado alguns contornos da vida do profeta Elias. Continuemos ainda falando do profeta, pois surpreendentemente depois de haver confrontado o rei Acabe, a nação, os falsos profetas e de haver presenciado a maneira como Deus mostrava sua fidelidade, Elias se acovardou quando Jezabel o ameaçou. Depois que seus falsos profetas foram mortos, Jezabel mandou um recado a Elias dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. 1 Reis 19:2. Bem, esta é uma pequena introdução ao vídeo de hoje. Portanto, fique atento e caminhemos juntos. Vamos lá? Bem, antes de mais nada, vejo que Elias mostrou pouca memória para recordar os feitos que Deus já havia operado. Mas agora eu peço uma pausa para refletir. Porventura não sucede o mesmo conosco? Jezabel invocou os deuses, justamente aqueles que não puderam responder há pouco ao clamor dos 450 profetas. Ora, um homem de Deus jamais deveria sentir-se afetado por uma ameaça baseada em juramentos aos deuses pagãos impotentes, especialmente quando Deus Todo-Poderoso é seu líder e protetor. Elias fugiu de Jezabel cheio de temor. Foi a Berseba, deixou ali o seu secretário e partiu para o deserto, caminho de um dia, a fim de salvar a sua vida. Aquele deserto era tanto um deserto físico como também um deserto espiritual. Elias se perturbou de tal maneira que pediu a Deus que deixasse morrer. Isto parece não fazer sentido, já que ele fugia de Jezabel pelo temor de ser morto. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 7, nós vemos, acompanhe comigo. O anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Nessa intervenção de Deus, podemos encontrar alguns fatores relevantes à transfiguração. Deus enviou simplesmente um anjo para ministrar e sustentar Elias? Mas não, Deus enviou o anjo do Senhor. Este não é o lugar para tratarmos em detalhes deste maravilhoso personagem. Dito de uma forma bem simples, o anjo do Senhor parece ser a visita do Salvador pré-encarnado à Terra. Jesus, que nasceu em Belém, sempre existiu como a segunda pessoa da Trindade. Não era simplesmente um anjo, como dissemos há pouco, mas Deus mesmo que tomou essa forma. Se Jesus viesse à Terra com todo o poder de sua glória, consumiria toda a sua criação. Assim sendo, deveria ele tomar um aspecto muito mais moderado a fim de relacionar-se com alguns personagens da Bíblia. Observe que procuro falar numa linguagem simples para facilitar a compreensão. O anjo do Senhor fez várias aparições no Antigo Testamento. Embora a maioria das pessoas não se dê conta, foi o anjo do Senhor que apareceu a Moisés na sarça ardente. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 3, verso 2. Adicione-se a isto também o fato de que o anjo do Senhor não volta a ser mencionado após o nascimento de Jesus. Por estes e outros dados, há um grande número de comentaristas que identificam o anjo do Senhor com o Senhor Jesus. Isso significa que Elias não foi sustentado por um membro da hoste angelical, mas recebeu o sustento do próprio Senhor. Aliás, isto nos faz lembrar que o mesmo Senhor, depois de ressuscitar, preparou também peixe assado e pão para os discípulos. E você pode verificar isso em João capítulo 21, versículos 9 a 13. O pão da vida e o doador da água da vida proveu ao esgotado profeta pão cozido e uma botija de água.
O abatimento de Elias era tão grande que não se menciona da parte do profeta nem um pouco de assombro ante a presença do anjo do Senhor. Talvez nem sequer alcançou de que estava na presença de Deus mesmo. Também é possível, como ocorre a muitos de nós, que seu abatimento fosse tão grande que não reconheceu e nem valorizou o sustento que Deus lhe estava proporcionando neste momento de angústia. É bom saber que o Senhor mesmo apareceu a Elias naquele momento, não com a intenção de destruí-lo, mas de sustentá-lo durante esse período difícil de sua vida. O anjo do Senhor o fortaleceu e logo o enviou a uma viagem que duraria 40 dias. Para onde o enviara? Para o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, o mesmo lugar onde Moisés havia se encontrado com Deus para receber a lei. Conclusão, queridos. Ao finalizar este vídeo, façamos uma pausa para refletir sobre a nossa caminhada cristã. Quantas vitórias Deus já nos deu e por vezes estamos a esmorecer diante de algum pequeno problema. Se isto ocorre com você, então levante-se em nome de Jesus, fique firme e tome posse das promessas de Deus. Que o Senhor te abençoe imensamente. Nós continuaremos com o assunto do profeta Elias para terminá-lo no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Então, até lá!